Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, pessoal. Do livro Sinal Verde, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação.
antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que porventura lhe visitarem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que, se você pode trabalhar, pode igualmente servir a quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Todos nós, se considerarmos as vicissitudes que nos rondam habitando aqui o planeta Terra, na atualidade, perceberemos que não carregamos nada além de nossas necessidades, e que em tudo o que nos ocorre, e que temos um grande erro de classificação, de interpretar se uma coisa é boa ou se é má, muitas das vezes o mal, o amargo, é o remédio que está ali surgindo diante de nossas necessidades de melhora. Saibamos que Deus e Jesus, os bons espíritos, todos estão conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para aprender um pouquinho mais das Tuas leis através do Evangelho do Cristo, através desta doutrina que tanto nos liberta, nos consola e nos esclarece, mas também através desta reunião que a Casa de Miguel nos proporciona, mesmo à distância, todos nós unidos em pensamento com a Casa de Miguel, com Jesus. E muito obrigado, Senhor, por tudo. Fique conosco no decorrer de todo o nosso estudo. Graça vos damos por tudo, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos os amigos da reunião de assistência aos enfermos dessa terça-feira. É um prazer estar com vocês, vibratoriamente, apesar da distância. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 25, que se intitula Buscai e Achareis. É um capítulo pequeno, mas extremamente relevante. E nós vamos estudar, mais especificamente, os itens 1 a 5, que tratam deste tema. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vamos lá? Vamos começar lendo atentamente a passagem escolhida por Kardec, de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que ele utilizou para inspirar a discussão sobre a qual vamos conversar. Ela diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros
aos que lhos pedirem. E para comentar essa passagem de Jesus, bastante significativa, nós vamos dividir a nossa apresentação sobre 3 aspectos. A primeira, estudar essa passagem com relação à lei do trabalho e à lei do progresso. Depois vamos falar qual a relação dessa passagem com a pluralidade das existências. E, finalmente, a sua relação com a fé e a humildade. A relação com a lei de trabalho é abordada por Kardec logo no item 2, quando ele relata que, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, que foi editado 7 anos antes do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, já aparecia lá, na sua 3ª parte, sobre as leis morais, o estudo da lei de trabalho e da lei de progresso. Nas perguntas 674 a 678, a gente aprende que o trabalho é lei da natureza e não se restringe às ocupações materiais, como nós estamos acostumados, né, a nos referir a ele. Os espíritos, inclusive, definem: toda ocupação útil é trabalho. De onde se conclui, usando até os princípios que a doutrina nos ensina, que o trabalho está presente em todo o trajeto da evolução do princípio espiritual. Na verdade, desde os animais até os espíritos puros. De fato, isso está de acordo com o que o Kardec pondera ainda no item 2, quando ele diz: as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. No item 3, Kardec continua: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque, meus irmãos, citando aí o Kardec, né, Deus, o Criador, fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Agora, quanto à interferência da espiritualidade, né, que tem um pouco a ver, né, com essa passagem de Jesus, no caso aí a espiritualidade que eu estou me referindo, representando a providência divina, né, naquilo que a gente busca. Kardec resume o ensinamento extraído, né, lá do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha, e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa, meus amigos, é a relação do trabalho na ótica espírita cristã, com o buscai e achareis ensinado por Jesus.
vale a pena a gente retornar, né, na passagem relatada pelo discípulo e observar que quando o mestre completa a sua lição, nos chama à reflexão lógica. Se nós, ainda imperfeitos e egoístas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como o Pai infinitamente bom e justo deixaria de nos ajudar? Mas reparem o detalhe do final da passagem. Com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que vos pedirem. Então ele não diz assim, olha, mas então se vocês dão coisas boas para os seus filhos, o nosso Pai, infinitamente bom e justo, dará, né, para aqueles que lhe pedirem os bens. Simplesmente não, os bens verdadeiros. Ele não está dizendo aqui os bens que nós pedirmos, mas os bens verdadeiros. E o que são esses bens verdadeiros, se não aqueles úteis ao nosso progresso? E também conquistados ou merecidos pelo nosso esforço próprio. O que está em concordância, meus irmãos, com a outra máxima de Jesus e que tem muito a ver com a nossa relação com a lei do trabalho. A cada um segundo suas obras. E como podemos analisar essa passagem à luz do princípio das múltiplas existências que nos são necessárias para o progresso do espírito? Esse aspecto nós encontramos no final do item comentado por Kardec, que reflete: se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. É importante nós atentarmos para essa questão, né, observada no Evangelho. O progresso que cada homem realiza individualmente numa encarnação é insignificante, se a gente considerar toda a trajetória, né, do ser inteligente. A análise do assunto ela torna-se bem mais esclarecedora, no entanto, gente, quando a gente considera a existência e a pré-existência da alma, enfim, né, as suas várias oportunidades reencarnatórias. Intuitivamente, nós verificamos isso como uma realidade quando a gente percebe que cada geração que reencarna, acho que há todo mundo aqui presente percebe isso, né? Parece que cada geração que passa, parece que há uma maior facilidade de absorver as informações acumuladas, mesmo sendo elas em maior quantidade e maior complexidade, conforme passa o tempo. Portanto, meus amigos, a lógica diz, né, e as informações que nós recebemos da espiritualidade também nos diz, que apesar do véu do esquecimento em cada encarnação, ou cada reencarnação, o nosso conhecimento intelecto-moral, até então conquistado, nos facilita sua rápida reabsorção na nova existência. É como aquele tema que a gente estuda lá na juventude, né, que fica esquecido, mas quando a gente resolve reaprendê-lo muitos anos depois, pode ser língua, pode ser uma determinada disciplina, né, ou um determinada algum tipo de determinado trabalho, depois parece que o assimilamos com muito maior facilidade que da primeira vez, não é verdade? Então isso corrobora, né, a ideia de que o nosso progresso se faz pelo acúmulo dessas experiências, né,
quando volvemos à experiência, né, da vida várias vezes. Já o aspecto moral da passagem de Mateus, que ora estudamos, mais centrada na questão da fé e da humildade, nós vamos encontrar comentada no item 5, quando Kardec diz: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, assim como nós vimos a proatividade da busca e o esforço próprio como condicionantes da ajuda dos céus, quando a gente viu lá a relação da lei de trabalho com esta passagem, nós vemos aqui que a fé e a humildade, né, são aspectos morais essenciais, também condicionantes dessa ajuda, como Kardec coloca. Como praticar a máxima ajuda-te a ti mesmo, meus irmãos, sem a humildade de reconhecer que somos necessitados, que precisamos não só da ajuda do alto, mas principalmente da nossa ajuda, da nossa autoajuda, para combater o orgulho arraigado dentro de nós. Ademais, aqueles cuja humildade é uma aliada, eles tendem a aprender mais. Por quê? Porque ouvem o próximo. É possível também que aproveitem melhor cada prova sem deixar-se ferir pelo orgulho. Quanto tempo gasto com o nosso orgulho quando temos a perder as nossas conjecturas sobre o que os outros estão pensando, né? Enfim, a gente deixar-se ferir pelo orgulho, né? Nós criamos uma barreira que dificultaria a ação intercessora do alto. O Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, meus irmãos, intervirão iluminando os caminhos daqueles que servem a Deus, ao Cristo e aqueles que servem bem ao amor, né? Através de quê? Através da fé e da caridade. Quando eles fazem isso, né, são naturalmente recompensados com a energia e os recursos necessários para operarem no bem. Veja, aqui isso tem uma sintonia muito grande com a lei de trabalho, né? O que vai ser dado, na verdade, é energia e recursos. Ninguém está fazendo nada por eles, nem está tomando atitude, né, nem uma decisão por eles. Então, o que nos é, dentro desse contexto, né, o recomendado é que a gente pratique a lei do progresso e a lei do amor, né? E o céu, né, nos ajudará. Vamos então chegando ao final de nossa exposição, fazendo algumas considerações finais. Meus amigos, a gente sabe que o aprendizado da doutrina nos ensina que o espírito está em constante evolução e o fator primordial para a sua elevação, que é aquilo que ele busca naturalmente, é a sua disposição às mudanças. Ou seja, é o quanto ele se sacrifica e se esforça para aprender durante a sua encarnação.
Isso é o que Jesus quis dizer com ajuda-te. E, no final das contas, pelo que a gente aprendeu, né, aqui, ou tentou aprender, né, nessa pequena exposição aqui, sobre aqueles 3 aspectos, né, que era a lei do trabalho, né, a pluralidade das existências e o aspecto moral, como nós nos dirigimos a Deus na busca, né, desse auxílio, a gente conclui que o que na verdade a gente deve buscar realmente é a sintonia com o bem, resumidamente falando. Pois é assim que nós teremos a simpatia dos bons espíritos, que operam em nome de Deus, em nome do bem, e por consequência a gente naturalmente vai achar o que buscamos. Buscai e achareis. Isso é fruto da nossa ação proativa e viabilizada pelas mãos generosas do Criador, né? Que nos dá o quê? Nos dá a solução pronta? Não. Nos dá as ferramentas para trabalhar em favor do nosso próprio progresso. E por tabela também, né, gente? É bom a gente não esquecer isso. Quando nós trabalhamos pelo nosso próprio progresso, trabalhamos também, né, pelo progresso da coletividade. Então eu deixo essa mensagem, me despedindo aqui, dizendo que eu estou sentindo muita falta de todos e particularmente daquele abraço gostoso que eu dava nos médios antes deles se dirigirem para a sala de passes, né? Aqui vai as minhas vibrações sinceras para todos vocês, dirigentes, trabalhadores e participantes dessa reunião. Então fiquem em paz, tenham um ótimo ano, fiquem com Jesus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, com o único propósito, Senhor, de nos fazer bem, de nos ensinar, de acalmar nossa mente e nosso coração, de até mesmo trazer o alívio do corpo físico e do corpo espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. Mas queremos te rogar mais e mais que nos ajude a ficar sempre ligado a Ti, através desses ensinamentos, desta palavra que o Teu Evangelho nos proporciona. Que essa paz que nos envolveu o tempo todo, possamos nós permanecer com ela no nosso dia a dia, sempre ligado em nossas mentes a Ti, a casa de Miguel e essa espiritualidade de luz que tanto zela por nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus.